Deus é bom. Deus é bom. Amém? Eu não costumo anotar muito coisas, mas Deus falou algumas coisas ao meu coração que essa noite eu queria compartilhar com você. Por isso que eu guardo outro microfone, porque esse aqui vai pesando na mão, daqui a pouco ele está aqui mais. Mas amém? E eu queria te dizer que hoje é uma noite de entrega. Deus vai entregar coisas nessa noite. Não é um jargão, não é uma frase de efeito, mas vire para o seu irmão e fala: hoje Deus separou para te entregar coisas. Amém? Aplauda o Senhor. Pegue aí se você pode. Isso é profético. Pega aí, isso é profético. Amém? Hoje a nossa pregação vai estar baseada no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. A partir do versículo de número 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. A partir do versículo de número 12. Amém? Se você achou, diga place. Diz assim: e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar o entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim, estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias muito distantes. Amém? Feche teus olhos e não tua Bíblia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos pela tua poderosa palavra. Pai, hoje é uma noite que o Senhor separou para estender a nossa visão, para estender tudo aquilo que o Senhor quer colocar diante de nós, diante da tua igreja. Pai, nós te pedimos essa noite, vem com o teu entendimento sobre a nossa vida, abre a nossa visão, Pai, para que nós possamos chegar aonde o Senhor quer, aonde o Senhor tem determinado, aonde o Senhor deseja que a tua igreja, que os teus filhos cheguem, Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, movimenta, Senhor, movimenta a nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se você pode, aplaudir o Senhor. Eu não sei se com vocês é assim, mas eu já recebi muitas palavras de Deus. Eu recebi algumas palavras de Deus. Já recebi palavras que me disseram, já recebi palavras que eu li, já recebi palavras que eu ouvi através do louvor. Eu recebi muitas palavras, e todas essas palavras serviram de alguma forma para me mover para algum lugar, para alguma jornada, e às vezes para me paralisar, porque nem sempre a palavra é só para te mover, às vezes a palavra é para te paralisar, porque às vezes você está muito elétrico, você está muito para frente, e aí Deus te freia. Quer ver? Nós estamos falando de casamento, de casais agora, acabamos de falar. Às vezes Deus tem que frear um para poder o outro alcançar, e às vezes Deus tem que acelerar alguém para poder alcançar aquele que já está em movimento. Então Deus tem as suas estratégias, Deus tem os seus modos
de fazer, de agir. A palavra diz que ele é multiforme graça. Então entenda, nós servimos a um Deus, nós somos propriedade de um Deus que ele fala por diversas vezes, com diversos argumentos, diversas palavras, modos, jeitos, e aí a gente não entende, porque tem hora que a gente fica confuso, irmão, sim ou não? Tem hora que a gente fica assim, será que é Deus falando mesmo? O irmão falou aqui, restituiu o meu casamento, né? Mas eu tenho certeza que teve uma hora que ele pensou assim, será que isso é de Deus? Né, irmão? Porque a gente pensa, é essa mentalidade, porque quando a gente não tem uma palavra, nós inventamos no nosso subconsciente uma resposta para nossas demandas, para as nossas necessidades. Então diariamente a gente vai fabricando algumas palavras, e às vezes você quer tanto a resposta de Deus, você quer tanto que Deus fale, só que Deus decide ficar em silêncio, porque tem hora que ele quer ficar em silêncio, sim ou não, irmão? Mas hoje ele vai falar, amém? Ele já me disse que vai falar e vai falar ao nosso coração. Quando lemos esse texto que fala sobre a visão profética de Daniel, aonde Deus entrega a Daniel, que também o seu nome foi mudado a Beltesazar, Deus começa a entregar a Daniel uma visão sobre algo que aconteceria. E esse texto é muito rico, que ele começa a nos abrir o nosso entendimento sobre como Deus fala, porque você acredita que Deus fala toda hora, sim ou não? Deus fala toda hora, o problema é que a gente que não escuta toda hora, mas Deus fala, e nem sempre Deus fala com voz, sabia? Porque às vezes nós queremos, você quer chegar na igreja e quer assim, hoje eu vou sair lá porque Deus vai falar comigo, e às vezes Deus não fala no louvor, Deus não fala na palavra, porque Deus às vezes não fala conosco, irmão. É só eu que sou humano aqui ou você não, irmão, sim ou não? Tem vezes que você sai daqui sem a resposta de Deus, sim ou não? Mas o fato de você sair sem a resposta não é porque Deus não respondeu, porque talvez o nosso ser não está com uma sensibilidade. E o que eu vim fazer essa noite aqui? Aguçar uma sensibilidade sobre a tua vida. Eu vim para te dizer que Deus quer falar, mas para Ele falar algo que você entenda, é necessário que você entenda, primeiro, que você não é qualquer um. Olhe para o seu irmão do lado e fala assim, eu não sou qualquer um. Repita para ele, agora você dá uma ajeitadinha assim, para ele entender que está do lado de alguém importante. Isso, agora, aí já muda, sobe a sobrancelha, não sou qualquer um. Aí você agora fala baixinho para ele, você está do lado de alguém importante. Só que o fato de você ser importante, o fato de você ser uma pessoa importante, ainda não te qualifica para falar com Deus, sabia? Nós temos Saul, o homem mais importante da terra, e Davi, quem era? Um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. E Deus foi visitar quem? Davi. Então não está condicionado em ser importante, está condicionado em estar disponível. Deus gosta de pessoas disponíveis, Deus gosta de homens e mulheres que estão disponíveis a obedecer, porque o princípio das coisas sempre foi a obediência. Deus forma a terra, bota lá o homem e a mulher e fala assim, cuida disso aqui. E a única regra é, o senhor não pode comer desse fruto, o restante você pode fazer. Então, desde a criação do mundo já tinha uma condicional. A condicional era obedecer. Se obedecer, recebe. Se fizer o que eu peço, o que eu ordeno, você vai receber, você vai chegar aonde eu quero que você chegue. E quando nós vemos esse texto de Daniel, que é muito rico, é um livro profético, é um livro sobre visões, sobre revelações, nós vamos entender que Deus decide falar com Daniel. Diga assim, Deus decidiu falar com Daniel, e hoje Deus vai falar comigo, amém? O texto começa dizendo, no 3º ano do rei Ciro, imperador da Pérsia, Daniel, também conhecido como Beltesazar, versículo de número 1,
em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerra. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Ou seja, o texto vai dizer que no terceiro, diga terceiro ano. Então eu quero começar te dizendo que para uma visão ser estabelecida, para uma mensagem chegar, demanda tempo. O que Deus quer falar contigo, demanda tempo. O que Deus quer te entregar, demanda tempo. Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do jeito que você quer. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Há um tempo determinado para tudo embaixo dos céus. Então entenda, existe um tempo para a mensagem chegar, existe um tempo para a visão ser estabelecida, existe um tempo para Deus alcançar a tua família, existe um tempo para Deus alcançar o teu filho, existe um tempo para Deus alcançar teu casamento, existe um tempo para Deus alcançar teu ministério, existe um tempo, e esse tempo é no tempo de Deus. Mesmo Deus sendo atemporal, Ele estabeleceu no seu coração e no seu interior tempos de execução. E esses tempos de execução são para que a nossa cronologia, para que o nosso tempo não seja desconectado, não seja um tempo solto no ar. Deus não trabalha com o tempo, mas Ele dá ordem ao tempo. Então Ele criou o tempo humano, o tempo que nós seguimos, para quê? Para nós, seres humanos, caminharmos dentro dessa linha do tempo, amém? E o tempo vai dizer, o texto vai dizer, que nesse tempo, Deus decide chamar ou falar com Daniel. Diga, Deus decidiu falar com ele. Só que o texto vai dizer que esse mesmo Daniel, também chamado de Beltesazar, ou seja, ele tinha uma nova identidade no novo terreno que ele estava. Sim ou não? Então eu quero te dizer, mesmo que tenham te rotulado com um nome que não te pertence, Deus está te dizendo, eu conheço bem quem você é. Não adianta falarem o que falam, não adianta dizer o que falam. Eu tenho um tempo estabelecido para te visitar, e esse tempo vai vencer todos os caracteres, todas as coisas que falaram de você, porque eu conheço você, e é pelo teu nome. Deus te conhece pelo nome. Independente do rótulo que tenham te colocado, independente do que você tenha passado, Deus sabe muito bem quem você é. E deixa eu animar o teu coração, Deus não erra endereço. Ele não chega atrasado, Ele não chega adiantado, Ele chega no tempo certo, para a pessoa certa e na hora certa. O texto também vai dizer que quando Deus chega, Ele chega também entregando algo revelador. Por quê? Porque se as coisas acontecem no tempo comum, elas não são divinas. As coisas que acontecem no tempo de Deus, elas são revelações de Deus para a nossa vida. Você vai receber uma informação minha, vai mudar o teu presente. Uma informação de Deus vai mudar o teu futuro. Uma informação do homem muda o seu estágio que você está vivendo hoje. Mas uma informação de Deus pode mudar a genética da tua família. Uma mensagem de Deus pode tocar os seus, irmãos. Uma mensagem, você pode perguntar, pastor, me dá um conselho sobre o meu casamento, sobre a minha vida. Eu vou te dar um conselho, porque pela misericórdia, pela graça, Deus tem nos habilitado. Mas quando Deus te aconselha, irmão, vai visitar os teus filhos, vai visitar os teus netos e vai visitar os teus tataranetos, porque tudo que Deus faz é infinitamente mais. Então nós vemos nesse versículo de número 1 que Deus começa entregando 3 principais chaves. Quando falamos de tempo, como falamos de identidade, e
e quando falamos de revelação. Então tudo que Deus tem para a sua vida vai ter a ver com o tempo, vai ter a ver com a sua identidade, e vai ter a ver com o que Ele vai fazer a partir do teu tempo e da tua identidade, que é algo revelado. Talvez você esteja aí sentado e me ouvindo, e Deus tem para você uma posição maior do que a minha, mas isso só acontece quando você entende a revelação, porque senão você fica no olhar do mundo, no olhar físico. Eu quero te convidar essa noite para entender espiritualmente onde Deus quer te levar. Deus quer te levar além disso. O texto continua nos dizendo, versículo 2: eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras, ou seja, 21 dias, ele estava chorando. Em algumas versões vai dizer que ele estava pranteando, em algumas versões vão dizer que ele estava se humilhando. Então nós já vemos um segredo: a visão só é entregue quando nos colocamos numa posição diante de Deus inferior à posição que nós estamos. Você precisa baixar o nível ainda mais. Como assim, pastor? Se você é grande na presença de Deus, você tem que diminuir ainda. Quanto mais você diminui, mais perto de Deus você chega. Quanto mais você desce, mais você sobe, porque a geografia, a somatória de Deus é diferente. Quando você desce, você sobe. Quando você chora, Ele faz você sorrir. Quando você diz que você está fraco, Ele te fortalece. E diz a mensagem que no meio, aquele povo, aquele reino, onde muita gente estava se alegrando, tinha alguém que estava chorando. E a minha pergunta é: você está disposto hoje a se desnudar diante da presença de Deus, botar para fora todo o teu sentimento, esquecer que você é homem, que o homem é durão, sim ou não, irmão? Esquecer que você é mulher, que você é vivida, que você tomou suas pancadas na vida e agora você está fortuna? Não, na presença de Deus Ele está te falando hoje. O segredo para você entender a visão que eu tenho para você é você se humilhar na minha presença. O segredo é você se separar, porque não dá para entender um recado no meio da multidão. Olha o que Jesus falou com os discípulos: quem me tocou? Aos discípulos: ai, mestre, todo mundo aqui, você me pergunta quem te tocou? Quem está ligado com o mestre não precisa perguntar ou responder quem tocou. Quem está ligado pelo mestre já sabe quem tocou, irmão. O texto vai dizer, deixa eu voltar aqui, não quero ser uma outra coisa. O texto diz que ele estava pranteando durante 3 semanas, 21 dias. Ele separou 21 dias acerca da Bíblia para chorar com Deus, para conversar com Deus, para se humilhar diante de Deus. Por quê? Porque toda visão requer sacrifício. Você via que toda vez que Jesus precisava de uma orientação, Ele ia orar, porque a sua humanidade precisava da orientação de Deus. Então, se você é humano, você também precisa de orientação. E Ele decide então separar 21 dias do seu tempo para chorar. Posso falar? Deus pede para você jejuar um dia. Você fala: ah, não, Deus. Deus pede para você parar de fazer alguma coisinha. Você fala: ah, não, Senhor, depois eu faço. Quando você não recebe uma orientação de alguém falando: Deus não quer isso aí de você, não. E o que mais me deixa pensativo sobre isso é que às vezes a opinião das pessoas são mais importante para você do que a opinião de Deus. Às vezes você decide ouvir pessoas e esquece de Deus. O texto diz que ele ficou, versículo de número 3, durante 3 semanas, deixa aí no 3, e aí ele fica 3 semanas chorando, e diz que ele decide não comer nada. Olha lá: nada comi que me fosse agradável,
Nós estamos vendo que ele decidiu fazer um jejum. Então ele não comeu nada que o agradasse, comeu alguma coisa, mas nada que agradasse. Posso falar? Você quer receber uma orientação de Deus? Você vai ter que comer coisas que você não gosta. Para entender o que Deus quer para você, você vai ter que se alimentar de coisas que você não está acostumado, de coisas que você não está entendendo. Ah, Senhor, mas não estou entendendo. Só come, querido. Só come. É melhor comer do que morrer de fome. É melhor entender. Você que escolhe. Ou você entende do teu jeito e morre do jeito que você quer, com fome. Porque quando você entende o negócio e não quer, você morre com fome, mas você não come. Ele está dizendo: eu não comi nada que eu queria. Eu comi alguma coisa que eu não queria. Sim ou não? Então você tem que estar disposto a receber um alimento que para você não é agradável, mas vai ser agradável para o seu ser. Porque nem tudo, olha só, é engraçado, se eu botar uma venda nos teus olhos. Uma vez uma irmã falou assim: pastor, a sua igreja está muito escura. Eu falei: irmã, ela está muito preto. Eu falei: é mesmo? Você não está olhando. Eu falei: fecha o olho aí, irmã. Você continua na igreja? Sim. E de que cor que ela é agora? Ela é preta. Eu falei: então, quem está concentrado no céu não importa a cor da parede, porque você tem que ficar preocupado com o céu. Porque quando a gente fecha o olho para adorar, toda a igreja fica da mesma cor. O problema é que a gente está se prendendo em algumas coisas que não conectam a gente ao céu. E aí, deixa eu voltar para o texto. Eu estou falando isso por quê? Porque ele decide também não comer carne, proteína. Irmão. Ele também decide não beber vinho. Era uma bebida típica da época. Então ele decide agora abrir mão de coisas que iam fortalecer a sua carne. Diga: para receber a visão é necessário matar a carne, porque a visão não chega para carnudo, a visão só chega para espiritual, porque Deus é espiritual e Deus é espírito. Então ele precisa nesta noite matar a tua carne. Eu não sei onde vou chegar. Porque tem carne demais, querido. Eu não sei o que Deus vai fazer da minha vida. Tem carne demais, querido. Vamos começar a matar essa carne hoje, para Deus começar a falar. E ele diz: não entrou nada na minha boca, nem me ungi com óleo. Olha aí, irmão, ele está falando: nem me preparei, porque era natural. Todo homem daquela época, se ungir, se purificar. Então nesse dia ele estava fora, durante 3 semanas, fora da sua realidade comum. Diga: fora da sua realidade comum. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou falando que Deus hoje vai te bagunçar. Você quer receber, mas do jeito que você está, não vem. Então Deus precisa bagunçar a sua mente. Porque por muito tempo a gente ficou botando a culpa na igreja. É regra da igreja. Tem coisa que é regra da igreja, mas tem coisa que é Deus solicitando. Tem coisa que não dá para receber de qualquer maneira. Existem coisas que Deus exige da gente uma santidade, uma santificação diferente. Mas existem outras coisas que quando a gente decide fazer sem Deus pedir, Ele chega para entregar. Tem coisa que Deus pede porque Ele quer dar, e tem coisas que Ele dá porque a gente se posicionou para receber. E nós vemos agora Daniel, que decide não comer durante 21 dias, versículo de número 4. E no dia 24 do primeiro mês, diga, 24 do primeiro mês. O texto vai dizer que no dia 24 do primeiro mês, ou seja, ele tinha feito um jejum de 21 dias, se abdicado de muitas coisas, mas não chegou no mundo físico. Mas no mundo espiritual, já tinha partido o mensageiro. Você lembra de quanto tempo Jesus ficou para ressuscitar? Então entenda uma coisa: quando a visão está chegando, quando ela bate na terra, ela precisa de 3 dias para ressuscitar. Às vezes você faz um propósito e não chega na hora, e aí você já fala: não adiantou nada,
se quebra. 3 dias depois, o tempo da ressurreição, o milagre chega. 3 dias, chega a mensagem, vai dizer: eu me encontrava em pé, junto à margem de um grande rio, Tigre, e rápido. Ou seja, o texto vai dizer que depois de 24 dias, 21 de propósito e 3 sem resposta, ele se encontra diante da margem de um rio. Esse rio chamado Tigre era um rio que tinha velocidade e tinha força. Pastor, o que o senhor está me dizendo? Eu estou querendo te dizer que Deus vai te mover a um lugar para começar a abrir a tua visão, porque ele só entendeu que a visão começaria a aparecer quando Deus começasse a falar com ele na terra. Por quê? Porque quando Deus starta algo do céu, primeiro ele mexe na terra. E ele leva Daniel até o rio. E aí, eu não estava lá, mas quero conjecturar. Imaginem comigo. Ele estava diante do rio e olhando a velocidade desse grande rio. Diga, a velocidade desse grande rio. Quando de repente a palavra vai dizer que ele olha para cima. Entenda, o que starta a nossa vida, primeiro é que a gente olha. Ele foi movido até esse rio, à beirada do rio, e começou a ver a água, e isso startou nele. Esse rio é veloz, esse rio é forte, esse rio é grande. E vai dizer o texto, então quando ele se conecta, aquele movimento que o rio está fazendo, diz que daqui a pouco ele faz isso. Olha para o céu. Pastor, o que você está me dizendo? Antes de Deus te mostrar as coisas do céu, Ele primeiro vai te mostrar as coisas da terra. Esse rio se movia muito rápido. O que você está dizendo, pastor? Eu estou querendo te dizer que o que Deus quer fazer também na sua vida é muito rápido. O que Deus quer fazer também é muito forte. O que Deus quer fazer também é muito grande. Mas se você não entender, primeiro essa coisa comum, Deus não vai te mostrar a coisa do céu. Porque você está esperando a salvação, mas você não quer a santificação. Você está procurando uma cadeira no céu, mas você não dá valor à cadeira da terra. Você está procurando aonde Deus, que casa que eu vou morar no céu. Deus está perguntando: você está preocupado com a casa que eu te dei na terra? Nós estamos preocupados com as coisas do céu, mas sem ter uma ótica carinhosa com as coisas da terra. E eu digo uma ótica carinhosa, a gente atentar às coisas que Deus tem feito e movido para chamar a nossa atenção. Irmão. Posso falar? Às vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro, mas a gente perde da nossa casa. Irmão. Você tem tempo para todo mundo, só não tem para o seu filho. Se alguém te mandar um WhatsApp, você fica 2 horas no telefone. Se teu filho falar: eu estou trabalhando. Deus está falando essa noite. Ele está te dizendo que vai ser necessário você dar início, dar melhor. Vou falar, vai ser necessário você dar uma maior atenção aos pequenos começos. Porque antes de Deus te dar um reino, antes de Deus te dar uma grande frota, Ele vai te dar um pequeno rebanho. Antes de Deus te colocar num trono, Ele vai te dar uma cadeira. Antes de Deus te dar uma posição, Ele vai te colocar posicionado embaixo de alguém. Antes de você ser um grande líder, primeiro você vai ser um excelente servo. Antes de Deus te colocar numa posição de destaque, Ele vai te colocar numa posição de ofuscado. Antes de Deus fazer você ser reconhecido, Deus vai te mexer no lugar onde ninguém te olha. Antes de Deus te botar para pregar para grandes pessoas, Deus vai te botar para pregar para ninguém, irmão. Antes de você ser um grande pregador, Deus vai fazer a mensagem ser pregada em você. Antes de Deus te mover aos 4 cantos da terra, Ele vai te levar aos 4 cantos da tua casa. Antes de Deus te posicionar como uma referência para fora, Deus vai te fazer uma referência para dentro. Antes de Deus fazer você falar para outras pessoas do Evangelho, Ele vai fazer você viver o Evangelho. Deus precisa te mexer essa noite, porque a visão não chega de qualquer maneira.
A visão vai exigir de mim e de você uma concentração. Vai exigir de mim e de você uma santificação, uma separação. Porque o que Deus quer fazer contigo, o que Deus quer te mostrar é grande, irmão. E não dá para enxergar desta maneira. Deus vai precisar mover coisas. Deus vai precisar que você se mova. Deus vai precisar que você abra mão de coisas. Porque Ele já abriu mão do filho dele por conta de você. Que é maior sinal de doação? A pastora falou de oferta. Antes de Deus te pedir, Ele ofertou o filho. Antes de Deus te pedir qualquer coisa, Ele mesmo fez, irmão. Então tudo que Deus solicita de você, Ele já fez. E tem coisas que Ele não pede, mas Ele espera que você faça. Por quê? Porque a tua genética é do céu. Então Ele fica esperando você se movimentar dentro daquilo que Ele espera. O texto diz que Ele estava de pé junto ao rio, à margem, e Ele começa a olhar esse rio, e diz a mensagem no versículo de número 5, que então Ele olha para cima, Ele diz: olhei para cima. O Salmo vai dizer, o que o Salmo diz? Várias coisas, né? Quando diz em olhar para cima, o que o Salmo diz? Então, vamos entender. O Salmo diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá, tá bom, elevo meus olhos para mas ele só poderia elevar os olhos para o monte se primeiro ele soubesse que significado tem o monte. Sim ou não? A visão só começa a chegar a Daniel porque ele entende que chega um momento na nossa vida que nós vamos precisar mudar a nossa ótica. Está preparado para Deus confundir a tua visão? Você está preparado para Deus começar a mostrar coisas que você costumeiramente não via? Ele estava aqui, olhando para o chão, o rio passando, uma velocidade, e talvez ele pensando. Só que daqui a pouco ele se desliga da terra e olha para o céu, olha para o alto. Pastor, o que você está querendo me dizer? Hoje é uma noite de Deus mudar a direção da tua visão. Deus vai fazer você olhar para outro lugar, e esse lugar será inconfundível, porque esse lugar, ele vai revelar algo que você não está acostumado a ver. O texto diz que ele olha para cima, e diante dele, ou diante de mim, ele dizendo, estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Versículo 6. Seu corpo brilhava como um berilo, ou seja, um cristal, e outras pedras preciosas. O seu rosto era iluminado como um relâmpago, os seus olhos como tochas acesas, os braços e pernas reluziam como bronze polido, a sua voz soava forte e grave como um barulho de muitas multidões. O texto começa nos dizendo que quando ele olha, a primeira coisa que ele vê é a figura de um homem. Diga, a figura de um homem. Entenda uma coisa, a visão que Deus vai te entregar, o que Deus tem para você primeiro, vai ser transmitido por algo que você não costuma a ver, porque essa figura de um homem não era um homem comum. Então a visão que Deus quer estabelecer sobre a tua casa, sobre a tua vida, é diferente, porque ela começa dizendo sobre algo fora da normalidade. Olha esse homem, irmão. Diz que ele tinha figura de homem, vestido de linho. Linho era uma roupa real. Ele tinha cinto de ouro. Diz que
o seu corpo brilhava como pedras preciosas, o seu rosto era iluminado como relâmpago, os seus olhos como tocha acesa, os braços e pernas como bronze polido, sua voz soava grave como barulho de multidões. Irmão, se você tivesse essa visão, o que você ia fazer? Correr. Imagina essa visão ser estabelecida diante de você. Qualquer um iria correr, sim ou não? O texto diz no versículo 7: só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam em minha companhia não conseguiram e foram cometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Versículo 8. Assim fui deixado a sós, admirando aquela visão, e me senti enfraquecido, temo e muito pálido, quase desfaleci por completo. Vamos lá, volta para o 7. E agora eu quero começar a mensagem. A visão, quando ela chega, ela vai te derrubar. Quando Deus começa a te entregar algo, Ele te derruba. Por quê? Porque a visão tem o poder de te tirar o chão. A visão, ela é para te desestabilizar na terra. Tudo que Deus quer te dar, tudo que Deus quer entregar para você, primeiro vai te derrubar. Como assim, pastor? Porque Deus precisa recomeçar contigo, irmão. Então Deus não te pega no meio do caminho, Deus te pega no início. Então a visão vai dizer que quando Daniel vê isso, essa visão sendo estabelecida, ele é jogado no chão. Porque essa visão não era uma visão qualquer, era uma visão que somente Daniel entendeu. Diz a mensagem que seus amigos meteram o pé, né? Posso falar? Esteja preparado para perder pessoas que não entendem a visão. Esteja preparado para perder pessoas que não entendem aquilo que Deus vai te entregar. É forte, é duro, mas você tem que estar preparado, porque tem muita gente que não vai entender a visão. Primeiro, que a visão foi entregue para você. E que quem não está preparado não enxerga. Tinha um pastor, quando a gente veio para cá, o pastor falou: eu sei não, hein? Falei: não sei de onde Deus me tirou. Se Ele me tirar de lá para me deixar no deserto, para morrer no deserto, não foi por Deus que eu estava trabalhando esse tempo todo, irmão. Jamais Deus vai te tirar de um lugar para te deixar largado no caminho. Você precisa entender que quando Deus começa a entregar a visão, primeiro, versículo de número 7, agora que nós começamos: só eu, Daniel, contemplei a visão, e os homens que estavam em minha companhia foram cometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Eu quero te dizer que quando Deus começar a entregar algo para a sua vida, se acostume com um número reduzido. Se acostume. Pastor, o que você está dizendo? Posso falar? Vou falar da minha vida. Quando Deus me chamou para andar com Ele, eu tinha um montão de gente que eu dava tapinha nas costas, que eu recebia tapinha nas costas, que andava comigo, que falava que eu era o rei da noite. Mas quando Deus me entregou a visão, tem gente que correu, falou: isso não é para mim não, isso não é o que eu quero, isso é muito para mim. Teve gente também que debochou. Tem também gente que descredibilizou o que Deus tinha me mostrado. Então entenda, vão existir momentos que pessoas que você ama vai correr. Tem gente que andou contigo, que chegou até a beira do riacho, e quando você começar a manifestar o poder da visão, porque quando você começa a manifestar o poder da visão, quem não é espiritual não entende. Ele não vai entender quando você fala: não quero passar por aí não, querido. Não é decide aqui, não, tem que orar. Não, calma, mas não é desse jeito não, querido.
Porque quem não entende a visão vai correr. Porque a visão, ela tem endereço. A visão, ela tem nome. A visão não chega e pousa. O que chega e pousa é o Espírito Santo. O que chega e pousa é a presença. Agora a visão, ela é entregue no seu interior. Ela tem um endereço. Algo que Deus entrega para mim, talvez não seja a mesma coisa para o pastor Guilherme. Por quê? Porque talvez não seja a mesma coisa que entrega para a Gabriela, para o Sérgio. Porque tem coisas que Deus entrega no particular. E tem coisas que Deus entrega porque é para você mexer com pessoas. Às vezes você está em casa, já aconteceu contigo isso. Às vezes você está em casa e Deus te dá um texto. Quem prega sabe. Aí fala assim, Deus me deu um texto, vou pregar sobre isso. Às vezes a mensagem não é para a igreja, é para você. Não tem nada a ver com a igreja, é sua. Deus quer ministrar teu coração. Aí você traz para a igreja, não surte um efeito devido. Claro, a palavra vai chegar e vai entrar no coração, porque ela é uma espada. Agora, essa mensagem vai para entrar no seu coração e não no coração dos seus. Você entende? E a mensagem diz que esses homens correram. Diz que assim fui deixado a sós. Então esteja preparado. Esteja preparado para estar sozinho dentro de uma visão. Isso é duro. É duro sim. Mas é melhor você estar sozinho dentro de uma visão do que você estar com uma multidão de cegos. Às vezes Deus te separa de pessoas, não porque elas são ruins, mas porque elas não têm maturidade para enxergar a visão. Não existe pessoas ruins, melhor dizendo, ai meu pai, posso falar isso? Eu vou botar assim, não existem pessoas que ao seu lado estejam muito mal intencionadas. Existem pessoas que só não entenderam a visão que Deus te deu. Então elas vão questionar. Se você começar a gravar um vídeo, elas vão falar, ninguém vai te seguir. Se você começar a fazer um movimento, eles falam, isso não é de Deus não, na minha época, ou da onde eu vim, porque eles não entendem a visão. E às vezes eu vou falar para você, olha só, com você eu quero sai e coque. Com você não passa navalha. Com você é eterno. Visão. Porque Deus tem uma visão para cada um. E a gente precisa ser maduro para entender quando a visão é nossa e quando a visão é para todos. Às vezes a gente traz algo que Deus deu para a gente, transfere. Eu já entrei em igrejas e para pregar tinha que estar de terno. E eu fui lá e botei o terno. Por quê? Porque o pastor falou, Deus me deu a visão. Eu falei, deu para você ou para a igreja, pastor? Deus me deu a visão, e nas igrejas os homens usam terno. Eu fui lá e botei terno. Só que às vezes o terno não esconde o pecado, irmão. Porque terno foi feito para vestir homem, não para vestir o pecado, irmão. Então tem gente que está usando terno e está em pecado. E tem gente que está de trança, com cabelo louro, com piercing na orelha, e está em mais santidade do que alguém que está fingindo ser o que não é. O problema é que às vezes a gente fica preso na tatuagem, preso no cabelo, preso na roupa, onde o Senhor está preso no caráter. A gente está escolhendo pessoas por fora, onde Deus escolhe por dentro. A gente está olhando para as pessoas e falando assim, esse me serve. E Deus olha e fala, esse não te serve. Quer dizer, você não serve para ele. Na verdade a gente está segurando quem Deus já mandou embora. E às vezes a gente está mandando embora quem Deus está mandando. Fica atrás. Só que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não existe dois reis. Enquanto a pessoa for rei da sua própria vida, Deus não manifesta o seu reinado. Porque Deus não é Deus de confusão, irmão. Deus, posso falar? Deus não violenta a vida de ninguém. Deus
Senhor, ele é noivo, não peguete. Você está querendo se relacionar com Deus como se ele fosse um prostituto. Ah, eu tenho problema, eu vou lá e dou uma peguinha em Deus. Vou sair com Deus um pouquinho para acertar. Está tudo dando errado, você busca Deus. Quando fica tudo certinho, você vai para onde você quer. Deixa eu te falar, a fatura vai chegar. E ela é nominal. CPF, RG e DNA celeste. Não tem para onde correr. Vai te buscar sendo Beltesazar ou sendo Daniel. Porque o que não pegar na terra, pega no céu. Esse texto vai nos dizer que eles saíram e fugiram. Versículo de número 8. E assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão. Porque ele ficou olhando para o céu, sim ou não? Mas eu acredito que ele estava assim, ó. E todo mundo olhou aquilo e falou: cara, Daniel está maluco. Daniel está parado. Posso falar? Tem gente que está olhando para a tua vida e está achando que está tudo parado. O problema é que quando você está parado em Deus, você está recebendo a direção. Ele estava parado recebendo a direção através de uma visão. Tem gente que está parado porque quer. Só que ele estava recebendo a visão. E aí diz que quando ele recebeu a visão, o corpo dele, ele sente um enfraquecimento. Diga, um enfraquecimento. Diga, o que é isso, pastor? É Deus tirando coisas de você para introduzir coisa dele. O enfraquecimento do teu ser é o fortalecimento de Deus em você. Então ele precisa tirar algumas coisas que são fortes na sua vida, para que você esteja apto para receber as coisas dele. Você não estava pedindo uma amizade sincera? É por isso que Deus te deixou sozinho. É por isso que Deus te mostrou, te tirou aquela amiga, te tirou aquele relacionamento. Você não queria a verdade? Vou falar, você não queria ouvir Deus? Deus tirou um montão de gente, porque ele ouve o que você não ouve. Quando você deixa o trabalho, que ela fala mal de você, que aquele cara, quando você não está olhando outra mulherzinha, é isso. Você não estava querendo mais de Deus? Então mais de Deus é sair do mundo. Mais de Deus é deixar as outras coisas. Ah, agora eu estou sozinho. Seja bem-vindo. Você não estava querendo que Deus falasse contigo? Deus está falando contigo. Sou eu que estou mexendo lá. Está uma bagunça na sua casa, sou eu. Porque eu nunca vi arrumar coisa sem bagunçar. Deus está mexendo na sua casa, porque tem muita coisa fora do lugar. Você já viu fogão na sala ainda? Não, porque fogão é na cozinha. E aí você está perguntando, Deus, por que você está mexendo? Ei, Deus está falando contigo. Está no lugar errado. Antes de eu te promover, eu tenho que antes de eu te promover, eu preciso primeiro mexer contigo. Eu preciso te preparar. Você está preocupado? Vou falar. Você está preocupado porque as finanças não batem? Você está preocupado porque as contas não batem? Ou é só eu que me preocupo com isso? Você está preocupado porque o inquilino quer o imóvel? E se ele não pedir o imóvel, você fica nesse. Ele tem que te pedir para te dar um novo. Porque senão, você não evolui. Então Deus tem que fazer assim mesmo. Ah é? Está apertado? Está parada? Vou apertar aí. Porque aí ela se move, ele se move, aí eu dou o que eu quero. Você está perguntando, Senhor, por que eu não conquisto as coisas? Porque Deus quer te mover de emprego. Deus quer te mover de nível. E no nível que Deus quer te entregar as coisas, onde você está não dá. E aí Deus precisa mover as coisas, irmão. Deus precisa fazer umas coisas que você não entende. Ah, todo mundo deu as costas para mim. Glória a Deus, irmão.
Por que, pastor? Por que todo mundo deu as costas para mim? Das duas, uma. Você é crente demais ou você é crente de menos? Eu quero acreditar que toda vez que alguém te abandona é porque nunca foi seu. Porque Jesus fala assim: as ovelhas que meu pai me deu. Ele está dizendo, as pessoas, os animais, porque o pastor tinha intimidade. Ovelha não ia com qualquer um. Ele está falando, as ovelhas que meu pai me deu, nenhuma se perderá. Então, se alguém que não tem relacionamento contigo vai embora, é porque ela nunca teve. Ela só estava travestida, ela só era um lobo, fingindo que era ovelha. Então Deus tem que tirar de lá. Aí diga, por quê, pastor? Para você não gastar a tua ração à toa. Porque senão você fica alimentando quem não precisa comer, cara. E aí ele diz que ficou enfraquecido, trêmulo, olha ele, e pálido. Imagina, um pastor que nem eu, da pele morena. Você já viu preto pálido? Não. Aí você imagina você ter a sua identidade desfigurada, porque quando Deus chega, a primeira coisa que Ele vai fazer é tirar o jeito como as pessoas te olham. Ele começa a mudar, e o que eles enxergavam, eles não podem mais enxergar a mesma coisa. Não tem mais esse negócio que eu vou ligar para o Tchetchelo aqui para a gente tomar uma asinha. Não, irmão. Quando ele olhar no telefone do Tchetchelo, ele vai falar, opa, a imagem é outra. Já está desfigurado, já não é aquele cara que eu via. E posso falar? A pastora falou assim, daqui a pouco eles vão ficar latindo, né? Agora é minha hora, né? Agora eu vou arrebentar com ela. Cadê ela? Foi embora, foi até no banheiro para disfarçar. Ela não entendeu porque a gente não fez barulho. Quem faz barulho demais denuncia o lugar que está. Tem hora certa para fazer barulho. Tem hora que Deus fala, dá um grito aí. Tem hora que Deus fala, cala tua boca. O problema é que às vezes a gente está falando quando Deus mandou a gente calar a boca, irmão. Denunciando, irmão. Não sei vocês, mas o sniper ele fica ali, ó, horas, sem fazer um movimento no mato, sem fazer um barulho, sem dar um disparo. Por quê? Porque se ele fizer um movimento, ele de caçador vira caça. Pastor, não estou entendendo. Está entendendo sim. Eu estou falando, você está fazendo barulho demais, querido. Eu já te entreguei a visão, fica quietinho. Fica paradinho, ó. No máximo que você pode fazer é dar uma tremidinha para ver que tu está no azeite. Ele diz que ele tremia e ficou pálido. E aí diz a mensagem que ele quase desfaleceu. Versículo de número 9. Então, eis que ouvi a voz e as palavras do anjo. E pastor, o anjo vem falar com a gente? Ele não veio ali, irmão? Veio ou não veio? Sim ou não? O problema é que você consegue acreditar que tem inferno, mas se falar que tem um anjo aqui, você fica logo escaldado. E isso não é de Deus, não. Se o cara... Vou falar mesmo. Se o cara faz uma macumba para mim, tu fala, ai Jesus, fez macumba para mim. Se você vê um negócio, um demônio manifestado em alguém, você fala, isso aí é do capiroto. Isso aí é um negócio doido. Tu fala. Agora, se Deus mandar um anjo, você não acredita. Sabe o que está acontecendo? Você quer acreditar no mal, mas não acredita no bem. Tem hora que Deus usa anjo. Às vezes os anjos são celestiais, mas às vezes os anjos são terrenos. Tem hora que Deus manda, envia alguém na nossa direção, mas a gente é muito incrédulo para isso. Deus ainda continua falando, nada mudou. Só que para cada visão é necessário algo diferente. Para essa visão tinha que ser o mensageiro do céu, porque essa visão era algo grande. Se eu fosse você, já botava sua mão para receber, porque
O que Deus quer entregar para você não vai ser homem que vai trazer. O que Deus quer entregar para a tua casa não vai ser homem que vai trazer. Deus vai mandar todo mundo correr de perto, porque só quem precisa acreditar é você, só quem precisa ver é você. E para você ter certeza que é Deus, você vai ficar sozinho, você vai ter medo, você vai se sentir a sua identidade sendo perdida, desfigurada. E aí, quando você tiver tudo aquilo que humanamente poderia ser confundido, Deus vai manifestar a figura celeste. E aí diz que quando um anjo começa a falar, ele cai. Porque toda visão, primeiro, vai começar lá embaixo. Como assim? Deus vai entregar um ministério para a sua vida, Deus vai entregar uma profissão para você, Deus vai entregar uma empresa para você, Deus vai entregar um casamento para você, Deus vai entregar uma família para você. Mas Ele não vai entregar pronto. Ele vai entregar um discípulo. Ele vai entregar uma coisa, para que você entenda que com Deus, quanto mais você desce, mais você sobe. O texto diz que ele ficou em estado de êxtase, caído, de bruços, cara no pó. Você está preparado para Deus te colocar aí, te colocar numa posição que é desfavorável, irmão? Porque aqueles correram, sim ou não? Os amigos. Mas quem passou te viu no chão. Então tem muita gente que vai te ver no chão, mas não vai entender. Tem muita gente que vai te ver caído. Tem muita gente que vai te ver prostrado e vai falar: ia lá, não era crente? Ia lá, não falava que Deus salva? Não falava que Deus cura? Não falava que Deus fazia? Por que está lá caída no chão? Por que está lá na posição desfavorável? Entenda, irmão. Eu falei isso já numa outra pregação. Antes do avião decolar, precisa taxiar, irmão. Antes de Deus te levar às alturas, Deus vai fazer você dar um ralé no chão. Deus vai fazer você visitar o chão. E eu gosto que quando Deus começa a construir o homem, da onde Ele tira? Do pó da terra. Então toda vez que Deus quer fazer algo grande conosco, toda vez que Deus tem um plano grande, grava isso. Toda vez que Deus tem um plano grande conosco, esse plano, ele começa no chão, no pó. Pastor, como assim? Estou falando para vocês, quando Deus me tirou, antigamente eu tinha um corpo melhor que esse. E aí, quando Deus me tirou do Tigrão, Deus me tirou do grupo, Deus também permitiu que eu fosse no pó. Porque Deus não divide a glória. Você tem que estar preparado para Deus se submeter a um ambiente desfavorável. Porque Deus quer construir algo contigo. E essa construção, Deus não é um Deus. Quantos aqui já passaram na rua, você vê aquelas construções paradas, e aí você fala assim: poxa, está um bom tempo parado. Aí daqui a pouco você passa de novo, alguém construiu, pegou e continuou construindo. Já viu? Sim. Deus não faz isso. Deus não pega nada pela metade. Se Deus pegar pela metade, destrói tudo. É por isso que às vezes você sente que está regredindo. Você fala assim: ah não, eu já fiz isso, eu já movimentei dessa maneira. O texto vai nos dizer que ele cai, versículo de número 10, terminando. Em seguida, senti a mão que me tocou e me ajudou a levantar. Olha que maravilhoso. Quando nós falamos de visão, nós precisamos entender que quem levanta a visão é o Senhor. Não é o que eu faço, não é o que você faz, mas é aquele que te chamou. Essa talvez seja uma mensagem que você não está acostumado a me ver pregar, porque a minha mensagem é sempre
mais alegre. Mas eu precisava, essa noite, transmitir para você que Deus quer entregar algo novo. Mas Ele não pode derramar um vinho novo num óleo velho, senão vai se perder. E Ele precisa desconstruir. Ele precisa te derrubar, irmão. Ele precisa fazer com que você caia para subir. E o texto diz que agora ele é levantado por essa mão e é colocado de joelhos. Fica de joelho, mas ele ainda tremia. Porque o início de uma visão... voltou, né? Estou de olho na senhora, hein? De olho na senhora. Aqui, ó, de olho. Falei um negócio aqui que era para tu ouvir. Vê na gravação. Falando aí do barulho, vou arrumar outra aqui, Deus vai me dar rapidinho. E aí, o começo da visão vai ser temeroso também. Você acha que tem dia que eu estou meio assim, Senhor, como é que vai ser? Por quê? Porque Deus não dá resposta do que vai acontecer para você não ficar soberbo. Então tem coisa que Deus já tem coisa. Deus sabe de tudo da tua vida, querida. Só que Ele não te responde antes. Por quê? Porque você precisa passar pela prova. Você precisa ser aprovado. Hoje é uma noite de falar sobre visão. Estou falando um pouquinho que eu queria falar era muito mais disso. Mas eu queria falar especificamente sobre Daniel. Porque ele estava num terreno hostil, num campo fora, num terreno que não era dele, mas mesmo assim dentro desse terreno, Deus entregou a visão. Pastor, o que você está querendo me dizer? Estou querendo te dizer que você hoje pode estar num lugar que você não queria estar, sendo pressionado de uma maneira que você não queria, mas esse plano não pode mudar o seu interior. As atitudes externas não podem mudar o seu interior. Você pode estar num lugar totalmente corrompido por autorização de Deus, e nesse lugar Deus começar a trabalhar através de você. O problema, posso falar? O problema é que às vezes você fala assim: eu vou ganhar esse pessoal para Jesus lá no Barra Music. Só que você chega lá, você que é ganhado. Porque para a visão acontecer, para algo ser estabelecido, primeiro Deus tem que preparar você. Deus te chamou essa noite para começar a quebrar algumas coisas na sua vida. E primeiramente, o que Ele vai fazer é fazer você começar a enxergar diferente de tudo que você tem enxergado. E não é fácil, irmão. Eu venho de muitas, mas eu venho de algumas formações de igreja, de estilo de igreja, irmão. E quando Deus quer te entregar algo, a primeira coisa que Ele vai fazer é fazer você cair, querido. Primeiramente, você vai ser descredibilizado. Primeiramente, vamos falar de você. Quer ser crente, irmão? Então eu vou te falar os 10 passos do crente original. O crente original, o crente original, número 10. O crente original, primeiro, crente original sempre vai ter alguém falando mal dele. Crente original sempre vai ter alguém que vai traí-lo. Crente original sempre vai ter alguém que descredibiliza aquilo que o pai falou contigo. Crente original, posso falar, tem muito, tem mais de 10. Crente original, quando ele anda no meio das pessoas, o crente original faz a diferença. Crente original, quando ele chega no meio dos seus, os seus descredibilizam, porém, ele tem sempre uma palavra diferenciada. Crente original foi nascido num terreno ou num ambiente desfavorável. Todo mundo conhece,
Todo mundo sabe quem ele é. Porém, quando ele começa a manifestar as benfeituras de Deus, tem sempre alguém para dizer: ele está achando que é filho de Deus, ou o próprio Deus. E eu tenho mais para falar, porque se você começar a entender que quando você se posiciona, vai ter sempre alguém para falar mal de você, querido. Tem sempre alguém que vai querer falar um pouquinho da tua vida. Vai ter sempre alguém que vai descredibilizar a visão. Prepara o louvor, por favor. Eu estou falando isso porque Daniel, em meio de tudo aquilo que ele vivia, ele decidiu ser diferente. E a gente tem que estar preparado para viver uma vida diferente. Uma vida diferente nem sempre vai ser sorriso. Posso falar uma coisa para vocês? Posso? Cadê? Só os homens levantam a mão aí. Só os homens. Só os homens mesmo. Isso, só os homens mesmo, de verdade. Deixa eu ver aí, bem. Levanta bem para eu olhar para a cara de vocês. Isso. Deixa eu te falar. Pode levantar, pastor, você é homem. Amém? É um homem de Deus, dá por cima. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Homem chora, sabia, querido? Sabia que homem chora? Jesus chorou, irmão. Só você que quer achar que dá para resolver tudo de cara fechada. Essa é uma noite, Daniel. Tem que falar para vocês. Essa é uma noite, Daniel, que Deus está pedindo de você um choro. Você está preparado para chorar? Você quer receber? Olha só como é que era o choro daquela época. Como é que é o choro de hoje? Senhor. Não é assim? O choro daquela época, primeiro, a gente não chorava com os olhos, a gente chorava com o corpo. De muito tempo a gente começou a chorar só com os olhos. Chorar com o corpo é joelho no chão. Primeiro para os homens. Qual foi a última vez que você chorou para Deus? Você chora para sua mulher, para namorar. Você chora para o patrão, para não ser descontado. Você chora com o seu líder, porque você vacilou. Agora com Deus, qual foi a última vez que eu choro? A visão é estabelecida, a visão é entregue e revelada quando a gente decide fazer o que ninguém está disposto a fazer. Está perguntando por que as coisas não chegam? Você quer uma resposta de Deus? Deus fala comigo, Deus vai falar contigo. Está falando agora. Eu estou exigindo de você uma postura diferente. E é dentro da sua casa. Primeiro, quando você falar que é meu filho, tem que ser meu filho. Não é filho de crente quentinho, não. Mas é filho de Deus. O que você é? Cristão, sim ou não? Sabe o que significa cristão? Está preparado para ir para a cruz? Hoje é uma noite de Deus entregar a visão, sim ou não? Pastor, pensei que você ia falar que a mensagem foi entregue em 22. Isso você já sabe, todo mundo prega isso. Eu vim essa noite para falar para você sobre o antes de receber. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar para você. Você está orando, Deus vai te responder. Você está orando, Deus vai trazer. Você está se separando. Isso é legal, é o que todo mundo prega. Mas eu não vim para pregar o que todo mundo prega. Eu vim para te mostrar o que antecede isso. O que antecede a vida de resposta é uma vida de pergunta com a vida. Olha o que Deus fala. Observasse o meu servo Jó. Esse é íntegro, reto, temente a Deus. Jó fazia perguntas com a sua vida e Deus respondia. A sua vida faz pergunta a Deus? Se hoje
Eu quero crer que é isso. Se hoje abríssemos um grande tribunal, você seria hoje absolvido ou condenado? Se hoje Deus decidisse te dar algo, será que chegaria? A palavra diz que demorou 21 dias o milagre chegar, para a resposta chegar, porque Daniel decidiu fazer um movimento diferente. Hoje é a noite de fazer um movimento diferente. Mas o movimento não chegou com 21, só chegou com 24, porque Deus está querendo surpreender. Ele quer saber até quando você vai segurar, mesmo quando tudo não pareça. É desse jeito. Só que quando o anjo chega e fala: Daniel, muito amado, eu ouvi a tua oração, e desde o primeiro dia a tua resposta foi atendida, não é isso que a gente fala? Só que eu passei pelo príncipe da Pérsia, sim ou não? Existia um principado, existia algo que bloqueava, que fez com que Daniel não recebesse no primeiro dia. Existem algumas coisas no campo celeste que elas estão sendo retidas, e o nosso posicionamento vai mover seres celestes. A palavra que diz que Deus vai dizer que Miguel desceu, irmão. Você está entendendo quem é Miguel? Irmão? É um anjo responsável pelas coisas de Deus, irmão. Você está entendendo que o seu posicionamento pode mover coisas grandes? Se você decidir hoje fazer um movimento, e olha, não tem nada a ver com se consertar hoje, não tem nada a ver com aceitar Jesus hoje, não. Hoje tem a ver com posicionamento. Hoje tem a ver com a vida, porque você pode estar enxergando com os olhos da carne, mas totalmente cego espiritual. O texto diz que o príncipe da Pérsia travou. Miguel foi lá e lutou com ele, sim ou não? Desceu, entregou a mensagem. Vamos ver rapidinho o versículo de número o versículo de número 19 vai dizer assim: vamos lá. Algo que acrescentou: sabes que eu vim a ti, contudo agora terei de retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia foi derrotado, irmão? Sim ou não? Não. Então o que Deus está dizendo? Que a nossa luta é constante, e quanto mais você santifica, mais você recebe vitória, mas você vai continuar lutando. Aí ele diz: pelejando contra o príncipe da Pérsia, todavia eu logo vou sair daqui. O anjo está dizendo: todavia eu vou sair desse cenário. Por quê? Porque logo depois que eu sair, vai vir o príncipe da Grécia. Porque a gente só lembra do príncipe da Pérsia, né? Deixa eu te falar, depois dessa luta tem outra luta. Depois dessa santificação tem outra santificação. Era o casamento? Beleza. Agora é a vida junto. É o propósito dos filhos, é o propósito do trabalho. É uma guerra após uma guerra. Não para aqui. Jesus fazia um milagre aqui, saía e fazia outro milagre. E era apedrejado, e era cuspido, e era pisoteado, falavam mal dele, e ele continua no propósito. O que Deus está falando? Você vai ter que continuar no propósito, mesmo alguém te tacando pedra, mesmo alguém falando mal de tu, mesmo pessoas te reprovando, porque não para. A visão só para quando Deus fala para você assim, ó: você só vai até aqui. E você, quem tem aqui? Eu não tenho. Quem tem aqui a palavra de Deus dizendo: Deus me mandou ir até aqui? Alguém tem? Então por que você está parado ainda? Porque você está bom ainda.
Você tá bom, tá sentado onde você tá? Pra você tá bom. Não, eu já recebi Jesus, tudo bem. Agora é só o céu. Não, você vai ganhar sua vida, vai ganhar o seu amigo, você vai ganhar seu irmão, sua família, seu esposo. Por quê? Porque só para quando ele voltar. O problema é que a gente já está acomodado. E hoje é um tempo de Deus abrir a tua visão. Deus te trouxe essa noite. A mensagem não é uma mensagem comum. Não é uma mensagem que eu gosto de pregar, mas eu não gosto para pregar o que eu gosto, nem para falar o que você gosta. Essa noite aqui é uma noite que a gente precisa acertar, irmão. Ah, pastor, essa mensagem da Sônia, é da Sônia. A noiva também dormiu e se foi. Ah, pastor, eu gosto quando o senhor pula. Eu gosto quando o senhor vai para o céu. Então eu vou ir sozinho, irmão. Porque nem sempre a gente prega o que a gente gosta. Nem sempre a gente tem que comer o que a gente quer, irmão. Ah, pastor, eu vim aqui e falaram que a igreja é animada. Irmão, mas aqui de vez em quando tem chicote. Pastora Janaína que eu diga. Pastor Guilherme, meu Deus do céu. Os irmãos estão trabalhando no chicote. Eu fico até com medo de pregar o concerto, porque vai que ele briga comigo. Estou dizendo isso porque a visão é muito além do que você enxerga. A visão não está estabelecida nos olhos, está estabelecida no espírito. O problema é que você quer receber algo espiritual enxergando o carnal. Quer ver os seus filhos aqui? Primeiro Deus quer te ver aqui. Quer ver o seu marido na presença? Primeiro Deus quer ver você na presença. Você quer ter uma empresa? Primeiro Deus quer ver como você trata o seu patrão. Você rouba o tempo do teu patrão e quer ter uma empresa? Você, posso falar? Você é um servo mau e quer ser um rei bom. A gente quer a justiça de Deus para com os outros, mas nunca a justiça para a nossa vida. Você fala assim: Senhor, entra lá, pega aquela que está falando de mim. Aí Deus fala: pô, minha filha, aquela que está falando de mim também é minha filha. Ah, Deus, entra lá no meu trabalho, mexe no coração do patrão. Aí Deus fala: teu patrão é meu filho. Como eu posso ser justo contigo se você não é justo com ele? Hoje é uma noite de alinhar a visão. Olha o que Deus fala com o cego. Eu vou terminar agora, pode tirar, nós vamos adorar. Olha o que Deus fala com o cego. Jesus encontra o cara, pega a lama, o lodo, roda a terra, assim ou não? Faz essa livinha, faz o lodo, toca na visão do homem. O homem chega e fala o quê? Eu vejo homens como árvores, sim ou não? Aí Jesus falou: volta lá e lava. E por muito tempo eu fiquei me perguntando o que era isso. Sabe por quê, irmão? Tem hora que a gente precisa lavar duas vezes, porque nem tudo que a gente enxerga é realmente o que é. Às vezes você está enxergando algo que ainda não é, e você está brigando com todo mundo em vez de lavar a visão. Deus está falando: volta lá. Início das coisas, pó, rotina, Deus seus milagres. Depois ele fala: volta lá de novo. Aonde volta? Na água. Quando Deus começa a construir a terra, o que tinha? Água. Por quê? Porque Deus quer conectar você às coisas do céu. Deus quer começar a construir coisas em você. E Deus não pode construir a partir de você. Deus quer construir em você. Tudo que Deus tem para fazer através de você, primeiro Ele vai fazer em você. Você fala: está tudo dando errado. Claro, você está errado. Isso é uma noite. Nós vamos adorar a Deus. Eu quero te pedir, irmão. Você acha que não precisa consertar? Fique aí onde você está. Não precisa vir, não. Hoje eu estou assim. Hoje você não precisa vir se você não quiser, não. Só vem quem precisa ver, ter a visão que não tem. Porque Jesus não ficava implorando para quem queria um milagre, não. Sabe o que ele falava? O que tu queres que eu te faça? Deus está dizendo hoje isso. Você quer enxergar? Vem. Você quer continuar cego? Fique. O problema é que todo domingo, toda quinta, a gente fica igual uma feira aqui. Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar. Vem, Jesus na promoção, hein? Hoje o Espírito Santo quer falar contigo. Vem, a tua
aqui igual uma feira, oferecendo as coisas. E você falando, não quero não. Então hoje não tem nada para te oferecer. Hoje é você que tem que se doar. Hoje é você que tem que ir diante do rio. Hoje é você que tem que olhar. É ter uma ótica diferente. Eu sempre olhei para cá, então agora eu vou olhar para cá. Hoje é a noite. Se você decidir, se você sentir no coração, você tem que vir. Hoje é o dia. E eu te garanto, como Deus falou comigo durante esses dias, sabe por que eles não chegam? É porque eles estão preocupados com os que eles enxergam aqui. E o que eu tenho para eles está lá na frente. Mas eu não posso dar comida para o bebê.